A paz do Senhor, amados. Amém? Eu queria continuar a nossa série de vídeos curtos, falando um pouquinho sobre como estudar a Bíblia, dando continuidade agora na questão de pesquisas, de referências para outros versículos. Então, a gente estava estudando aquele texto do Salmo 100, verso 1, que diz: celebrai com júbilo ao Senhor, vós todos os moradores da terra. O que a gente vai fazer é pegar palavras que tenham bastante significado no versículo e procurar elas de forma isolada para começar a entender em que outros versículos ela aparece na Bíblia e no decorrer dos outros textos, o seu sentido. Então, dentro desse texto, a gente poderia separar, por exemplo, celebrar, o verbo principal, júbilo e Senhor. Então, algumas ferramentas de pesquisa, elas, se você colocar um radical, por exemplo, celebra, ela completa com alguns sufixos e te traz várias passagens diferentes. Então, ele vai procurar celebração, celebrai, celebrarei, celebraram. Então, ele vai fazer uma série de complementos no radical e vai trazer vários versículos. Caso não faça isso, você talvez tenha que pesquisar os verbos e substantivos com as suas terminações. Então, não só celebrai, mas celebrar, celebraram e assim por diante. Então, como os irmãos vão ver nesse texto, se você colocar celebrar ou celebrai, celebração, ele vai se remeter muito às festas que existiam. Então, a festa da Páscoa, festa dos pães asmos, festas dos tabernáculos, e em Isaías, por exemplo, Isaías 30, verso 29, a ideia das festas santas. Okay? Mas também existem outros textos que falam sobre a ideia de celebração. E, por exemplo, Salmo 145, 7, que fala sobre celebrar a justiça, e Isaías 63, 7, que vai dizer celebrar as benignidades. Se a gente olhar júbilo, ele vai mostrar e vai passar a ideia pelos vários versículos da intensidade em que após um momento em que Deus faz uma grande ação no povo, eles então apresentam esse júbilo, então a intensidade do seu sentimento e com relação à sua ação. Então, alguns exemplos, por exemplo, Neemias 12, 43, 2 Samuel 6, 15, o Salmo 42, 4, Lucas 24, 50 a 53. Então, são passagens que vão dar essa ideia de um feito grande do Senhor e, na sua sequência, uma celebração com júbilo, ou o júbilo sendo aflorado. Senhor, eu separei essa palavra porque se você for buscar Senhor, centenas de versículos vão aparecer, porque Senhor vai aparecer inclusive falando sobre o Senhor ou falando sobre o senhorio de qualquer pessoa que tinha um escravo. Então tomem cuidado, porque se você for ler todos os versículos com o Senhor e os seus contextos, você vai ler a Bíblia inteira para um estudo. Isso vai ser muito bom para você, mas vai demorar demais para fazer um estudo. Então, no caso de Senhor, você poderia buscar por expressões do tipo festa ao Senhor, louvor ao Senhor, ou Senhor Deus, e assim por diante. Então, alguns exemplos quando você procura esses versículos com essas expressões, por exemplo, 2 Crônicas 29, 30, Salmos 7, 17, Salmos 33, verso 1. Então, cada versículo que você for separando, você vai lê-lo e ler o seu contexto, para não usar um versículo que tem um significado totalmente diferente do que o contexto dele diz. A ideia é reforçar o contexto do texto principal, mas não é falar heresias, não é falar coisas que não fazem sentido. Quando você fizer isso, você vai estar dando mais um passo para então entender melhor esse precioso presente que Deus deu nas nossas mãos, que é a Bíblia, a palavra do Senhor. No próximo vídeo,
eu vou falar um pouquinho sobre as perguntas que nós fazemos a um texto. Vou pegar um outro texto e fazer algumas perguntas e trazer umas primeiras respostas. Que o Senhor vos abençoe.